Boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Como é bom nós estarmos aqui nesta noite para juntos compartilharmos sobre conhecimentos de um livro específico da Bíblia. E esse livro é o livro de Salmos. Lembro que quando eu era criança e estava aprendendo a encontrar os livros da Bíblia, e hoje eu faço a mesma tática com os meus alunos, eu falo, pega a Bíblia e abre no meio. Geralmente, na maioria das Bíblias dá certo. Agora essas outras que vêm com muitas ajudas, muitos mapas e tudo mais atrás, já não funciona. Mas aquela Bíblia simples, se você abrir ela do meio, você vai encontrar ali o livro de Salmos, no centro da Bíblia. E o livro de Salmos, ele é o meu livro favorito da Bíblia. Quando o pastor Fanuel, ele disse que, logo no começo do ano, que ia começar a fazer essa série às quartas-feiras, eu disse, olha, se não tiver ninguém para o livro de Salmos, eu me candidato, porque eu gosto do livro de Salmos. E cada vez que eu leio mais, eu descubro mais coisas. Porque o livro de Salmos, ele é o maior livro da Bíblia, ele tem 150 capítulos, e ele traz uma diversidade de temas, de abordagens, e ele traz alguns aspectos que outros livros da Bíblia não abordam dessa maneira. Então, nesse momento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre alguns aspectos importantes do livro de Salmos. Primeiro, o nome dele. O nome no hebraico, Tehillim, que significa louvores. O nome Salmos que nós temos, ele é baseado na tradução grega do Antigo Testamento. Essa tradução grega, os teólogos chamam de Septuaginta, ou tradução dos 70. Há uma lenda que quando foram traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, ali no 2º século antes de Cristo, pois o hebraico já estava se tornando uma língua em desuso, e a língua grega era uma língua mundial, assim como o inglês é hoje, e então surgiu essa necessidade de traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Diz a lenda que 70 sábios se reuniram para fazer essa tradução, tiveram um acordo que fariam essa tradução, e cada um foi para um lugar diferente para fazer a tradução. E diz a lenda, por isso que eu falo que é lenda, né, porque nós não sabemos até onde isso é realidade, que esses 70 se reuniram, e quando eles compararam a tradução dos 70, estava idêntica. É assim que contam que foi o surgimento da Septuaginta. Por isso que é Septuaginta, é a versão dos 70. E nessa tradução grega, o nome ali é Psalmos, que significa canção de louvor. Ele é o primeiro livro da terceira parte da Bíblia hebraica. Diferente de nós que dividimos em 4 ou 5 seções o Antigo Testamento, nós cristãos, os judeus eles dividem em 3 seções. Se você pegar uma Bíblia hebraica, você vai ver que a ordem dos livros é diferente da ordem da nossa Bíblia cristã. Os livros são os mesmos, mas a ordem é diferente. E eles têm 3 divisões: a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, os profetas e os escritos. E os Salmos, ele é o primeiro dos escritos. Tanto que, quando você vai lá no texto de Lucas 24, 44, e você vê falando da divisão da Bíblia hebraica, diz lá, os profetas, a lei, os profetas e os salmos. Então, muitas vezes, essa terceira seção, os escritos, eram chamados de salmos. Então, o nome Salmos era tanto do livro e algumas vezes dessa terceira seção da Bíblia hebraica. Quanto à autoria do livro de Salmos, o livro de Salmos não teve um escritor só, mas vários. Quando você analisa o livro de Salmos, você encontra os subtítulos. E nesses subtítulos, você encontra indicações de quem são os autores de cada um desses capítulos, de cada um desses salmos. Dos 150 salmos que nós temos,
116 tem esse cabeçalho. E eles foram escritos num tempo aproximado de 1000 anos, mais ou menos. Um período de 1000 anos. Porque existe um salmo, Salmo 90, que ele é dito que foi escrito por Moisés. E você encontra outros salmos que, por exemplo, o Salmo 126, que ele é um salmo que foi escrito depois do exílio babilônico. Então, ali desde o século XV a.C. até o século V a.C., mais ou menos, nós temos ali que foi feito que foi escrito o livro de Salmos. O autor mais conhecido do livro de Salmos é o rei Davi. Existem 73 dos 150 salmos, que no cabeçalho traz ali em hebraico Le Davi, que a maioria dos teólogos, eles traduzem como de Davi, pertencente a Davi. Existe uma minoria de teólogos que acreditam que é a Davi, para Davi, que aqueles salmos foram dedicados para Davi. Mas existem muitos argumentos, muitas evidências na gramática, no texto, na história, documentos que dizem que Davi, documentos extra-bíblicos que dizem que Davi escreveu os salmos, ou que ele era um grande compositor de salmos. Com isso nós podemos acreditar que esse Le Davi é porque Davi foi o autor desses salmos. Existem outros autores também, como Moisés, como eu disse, no Salmo 90, Salomão, no Salmo 72, Salmo 127, Asaf, Salmo 50, Salmo 73 até o 83, os filhos de Corá, do Salmo 42 ao 49, Remã, Salmo 88, Etan, Salmo 89. Então nós vemos vários autores. E houve um compilador. Alguns acreditam que quem compilou os salmos foi Esdras, o escriba Esdras, do livro de Esdras. Muitos acreditam que foi ele que fez essa compilação. E dividiu o livro de Salmos em 5 grandes seções, em 5 grandes livros. E alguns acreditam que ele fez de propósito, em 5 livros, para imitar a Torá, o Pentateuco. Assim como a Torá tem 5 livros, os Salmos também ele tem 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 até o Salmo 41, o segundo vai do Salmo 42 até o 72, o terceiro vai do 73 ao 89, o quarto vai do 90 até o 106, e o quinto do Salmo 107 ao Salmo 150. E alguns teólogos acreditam que os assuntos que foram colocados, os temas que foram colocados em cada um desses 5 livros, dessas 5 subdivisões do livro de Salmos, eles correspondem aos temas principais de cada um dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Existem vários tipos de salmos. Existem os salmos que são chamados de mismor, ou seja, cânticos, salmos, como o Salmo 108 e outras 56 vezes você encontra essa palavra no cabeçalho, mismor, que significa salmo, cântico. Som. Também existem outros que são chamados de shir, como o Salmo 45 e mais outros 29 salmos, que também é traduzido como cântico. Existe o mashil, que é tido como instrução ou salmo didático, Salmo 32 e outros mais. Tefilá, que seriam os salmos que seriam as orações. E também Shigaion, que seriam as meditações, ou cântico intenso, ou cântico apaixonado, como alguns traduzem, como o Salmo 7. Tem o Letodá, que seriam os salmos de agradecimento. Ou seja, existem salmos para todas as ocasiões. Existem salmos para todos os gostos. Então, se você procurar, você vai encontrar salmos que falam de agradecimento, salmos de reclamação. Existem salmos que falam do passado. Existem salmos que aludem ao futuro.
Existem salmos que falam do perdão, outros salmos que falam do juízo. Existem salmos que falam do templo terrestre, existem salmos que falam do templo celestial. Existem salmos que falam do descanso, outros salmos que falam do trabalho. Então, para cada ocasião havia um salmo diferente, porque o livro de Salmos, ele era o inário do povo de Israel. Assim como nós, quando estamos num funeral, nós abrimos o nosso inário, e agora está lançando um novo inário, e a liderança da igreja está querendo que a gente volte a ter inários. A gente leva o inário ali no funeral e a gente abre naqueles hinos correspondentes. Quando é um culto de agradecimento, abrimos na sessão correspondente. E assim o livro de Salmos também. Ele tem temas diferentes, abordagens diferentes para cada ocasião, para cada ênfase. É interessante que o Salmo ele tem algumas características. Por ser poesia, no português, quando a gente vai falar em poesia, a nossa poesia ela é baseada em rima. E a nossa rima é uma rima de sons. Você fala bom, rima com som, e vai outras palavras mais. Mas no hebraico a rima é uma rima de ideias. E essa rima de ideias é usada através dos paralelismos. E existem pelo menos 3 tipos de paralelismo. Existem outros que falam por aí, mas eu quero exemplificar aqui com vocês pelo menos 3 tipos desses paralelismos. Existe o paralelismo, deixa eu achar aqui nas minhas anotações. Existe o paralelismo antitético, que ele faz contrastes. Existe o paralelismo também, o sintético, aonde um compara com o outro, e o outro terceiro, deixa eu ver. Tá bom. Mas existem os paralelismos, aonde a frase anterior, ela combina com a frase que vem depois. Existem aqueles outros que a frase anterior, a primeira frase, ela discorda da segunda frase. E existem uns, que é o sintético, que uma frase, ela complementa a outra. Aqui achei. 3 tipos, o sinônimo isso, que o primeiro, ele concorda com o segundo. Vamos ver um exemplo aqui de salmo sinônimo. Paralelismo sinônimo. Salmo 1, verso 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o verso 1. Agora o verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então aqui nós encontramos um paralelismo, onde a primeira frase diz a mesma coisa que a segunda frase diz, mas com palavras diferentes. Essa é um exemplo de rima hebraica. Tem também o outro, que é o antitético, que nós encontramos aqui no capítulo 1, no verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então a primeira frase fala do caminho dos justos, a segunda frase faz um contraste, fala do caminho dos ímpios. E agora, o outro tipo é o sintético, onde nós podemos ver no Salmo 2, verso 6, onde diz assim: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então aqui a primeira frase ela traz uma informação e a segunda frase ela complementa. Então essa é uma maneira da poesia hebraica. Então, outras características dos salmos, é que os salmos, diferente dos outros livros da Bíblia, onde é Deus falando com o profeta, e o profeta falando com o povo, no livro de Salmos,
o profeta fala com Deus. E Deus ouve as palavras do profeta, e ele pega emprestado as palavras do profeta e transforma as palavras do profeta em palavras de Deus. Então, no livro de Salmos, ele é um livro muito humano. Não estou dizendo que não foi Deus que inspirou, foi. Mas é um livro que mostra muitos sentimentos humanos. Tanto que alguns não entendem aqueles salmos imprecatórios, que são salmos de maldição, que dá uma ideia de que está falando mal, que está desejando mal para as pessoas ou para os outros, mas na verdade aqueles salmos são salmos onde o salmista ele está clamando para que Deus faça justiça. Não são salmos de vingança, não são salmos pedindo permissão para fazer vingança com as próprias mãos, mas são salmos de indignação, de pessoas que sofrem, que são perseguidas, mas que pedem que Deus faça justiça, que pedem que Deus retribua o mal como deve ser retribuído. E assim são estes salmos. Eu gostaria de ler um salmo, para vocês entenderem aqui, vou ler pelo menos uma parte dele, Salmo 24. Muitos de nós conhecemos do Salmo 23, decoramos muitas vezes, e muitas vezes deixamos o Salmo 24 um pouco de lado. E quando a gente entende qual foi a ocasião em que foi escrito o Salmo 24, a gente entende melhor. Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes as estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus, da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E agora a parte que é a parte principal desse salmo, verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quando chega nessa parte do Salmo, primeiro fala daqueles que têm o direito de entrar no Santo Monte, na presença de Deus. Mas depois no verso 7, vai fazendo um jogo parecendo aqueles leituras responsivas, onde um fala uma coisa, outro fala outra. Um pergunta, o outro responde, como se fosse aqueles antigos jograus. Acredita-se que o contexto desse salmo foi quando Davi finalmente trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca da Aliança tinha sido tomada pelos filisteus. Depois, quando ela foi recuperada, houve um plano de trazer ela ficou na casa de uma pessoa. Depois foi tido o plano de levar para Jerusalém. E então Davi não consultou a Deus, ele consultou os homens, os líderes. Ele falou: olha, eu estou com vontade de trazer a arca para Jerusalém. O que vocês acham? E eles falaram assim: olha, boa ideia. E ele trouxe, mas como ele trouxe? Da maneira que os filisteus transportaram a arca. Eles pegaram a arca e colocaram, isso está lá em 1 Coríntios 14, 15, 16, 1 Coríntios não, desculpa, 1 Crônicas. Daí eles colocaram a arca num carro de boi e transportaram. Acontece que quando você vai lá em Levíticos, lá em Êxodo e tudo mais, você vê que Deus ele não queria que a arca, que era o símbolo do trono de Deus aqui na terra, fosse transportado de qualquer maneira. Tinha que ser transportado por levitas, homens santos, ungidos por Deus.
eram colocados hastes laterais, e assim aqueles levitas transportavam no ombro. Mas eles quiseram transportar não da maneira de Deus, mas da maneira do homem. E colocaram aquela arca em cima de um carro de bois. E vocês conhecem a história. O carro ele passou por um lugar desigual, um terreno ruim, e a arca foi cair. E quando ela estava caindo, Uzá tentou segurar a arca. E ele morreu naquele momento. Alguns falam, mas ele estava fazendo bem, ele estava querendo ajudar. Acontece que o que começa errado, termina errado. Deus, Ele fez com que aquele homem morresse para que o povo entendesse que eles tinham que tratar as coisas de Deus da maneira correta, da maneira exata. Não de qualquer maneira. Não transportar como estivesse transportando qualquer carga. E aquilo trouxe muito choro. Eles tiraram a arca, deixaram a arca na casa de uma pessoa durante um tempo. E depois disso, Davi queria fazer uma guerra contra os filisteus. Daí agora ele consultou a Deus. E Deus falou, vai lá. E ele foi e venceu os filisteus. E agora ele falou assim, é assim que eu tenho que fazer, eu tenho que consultar a Deus. E ele consultou a Deus se Deus queria que a arca fosse para Jerusalém. E Deus falou, agora é a hora, Davi. E agora ele chama e ele fala assim, ninguém, está na Bíblia, ninguém leve essa arca. Somente os levitas, porque eles são autorizados por Deus. Teve que uma pessoa morrer, teve que trazer toda uma situação para ele entender que as coisas tinham que ser feitas da vontade de Deus. E agora ele pede para os levitas colocarem aquela arca sobre os ombros. E eu fico imaginando aqueles 4 levitas carregando a arca. Eu imagino eles dar um primeiro passo. E um olha para o outro e fala assim, fulano, você está vivo? Aí o outro olha, eu estou. E você? E você de trás? Estamos vivos, amém. E eles continuaram andando. E a Bíblia diz que conforme eles foram andando, tiveram festas, alegrias, sacrifícios foram oferecidos. E dizem que quando eles chegaram com essa arca, ali, naquele local, em Jerusalém, as pessoas estavam esperando a arca. E dizem que os chefes do louvor, eles cantavam, quem é o Rei da Glória? E o povo respondia, o Senhor forte e poderoso. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Naquele momento eles louvaram a Deus, porque sabiam que agora eles estavam trazendo a arca da aliança, não conforme a vontade do homem, mas conforme a vontade de Deus. E este hino, esse Salmo 24, foi o salmo que foi cantado no momento que essa arca estava entrando. Ellen White, ela diz que no momento que Jesus estava entrando no céu, o hino que foi cantado foi o Salmo 24. Deixa entrar o Rei da Glória. Quando nós entendemos o contexto, a vivência, quando a gente vê o Salmo como um inário do povo de Israel, a gente consegue entender o que eles pensavam, o que eles sentiam. A gente consegue ver que eles sofriam como nós sofremos, que eles tinham indignação como nós temos, que eles tinham amor como nós temos, que eles tinham gratidão como nós devemos ter, como eles lembravam do passado, como nós também lembramos, como eles pensavam no futuro, como também nós pensamos. Quando nós olhamos o livro de Salmos, nós vemos um Deus que guiou o seu povo, e vemos um povo que louvava o seu Deus. Não podemos deixar de louvar a Deus. E quando olharmos o livro de Salmos, que possamos ver que Deus fala conosco, e nós também podemos falar com Deus. Que Deus abençoe cada um de nós, e que deixemos o Rei da Glória entrar na nossa vida, no nosso coração. Amém.